Boa tarde a todos. Boa tarde, Paula Marques, tudo bem? Boa tarde, Douglas Dantas. Boa tarde a todos os alunos que estão fazendo o Enem agora e que depois vamos ouvir. Exatamente. Muitíssimo Agora boa a gente tarde. vai comentar, Paula Marques, uma coisa que saiu fresquinha, o tema da redação. Os alunos estão lá escrevendo, né? A gente ainda não tem acesso. Meu filho está lá, Douglas. Seu filho está lá, Paula Marques. Meu filho está lá, eu desejei sorte. Olha, confesso que a hora que eu deixei lá na frente da faculdade, eu rezei por ele e por todos os alunos que estão fazendo a prova e que eles tenham, assim, muito sucesso, muita serenidade, muita maturidade para escrever sobre o tema, né, Douglas, que acabou de sair, está aí fresquinho e que vale a pena uma discussão sobre ele. E o tema, Paula Marques, é assim, muita gente pode falar, fui pego de surpresa ou não, mas é um tema muito pertinente, né? Muito Ele já vem sendo discutido uns 3 anos, já que a gente fala que temáticas, coisas semelhantes a isso, né? Não exatamente essa temática, mas coisas que estão ali ao redor desse tema que veio, né? E a gente sempre está falando isso. E as pessoas acabam falando assim, mas será? É muito comum, eles pegam a gente de surpresa, não sei o que, isso aí não é uma coisa muito que vai diferenciar aluno, muito pelo contrário, né, Paula? Veio uma palavrinha, vamos falar do tema, então. Olha lá, então, né? Todo mundo está me ligando, Douglas, para falar assim, o tema é doença mental, e aí entra naquilo que você está dizendo, né? Mental, Paula Marques? Não, o tema amplo, né, o assunto que o aluno tem que falar, e aí você tem, né, está coberto de razão, eles foram alimentados, é um tema muito discutido, é um tema que está na mídia, é um tema que está nas séries da Netflix, está nas séries da televisão, então é um tema muito, muito importante, não só para a prova do Enem, mas um tema que precisa ser levado a sério, né, que são, sim, as doenças mentais no Brasil. Esse é o tema. Mas como a gente sempre conversa, né, Douglas, nas nossas conversas a gente leva isso para o aluno, quando a gente fala de redação Enem, a gente está falando de um recorte. Então, vamos voltar um pouquinho para os anos anteriores. O ano passado foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O assunto não era o acesso ao cinema no Brasil, era a democratização. Então, eu falo sempre isso nas minhas falas, esse substantivo que recorta o tema. Qual é o substantivo que recorta o tema neste ano? O estigma. Então, a gente tem aí um tema que a gente precisa trazer para os alunos, que é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, engana-se quem pensar e quem falar sobre as deficiências mentais, sobre as doenças mentais. Não, eu tenho que fazer o recorte, né? Então, que marca, que cicatrizes, que sujeito estigmatizado é esse que vai viver socialmente com um problema, né, mental? Então, a gente não está falando só de esquizofrenia, né? A gente não está falando só de depressão, a gente está falando de síndrome do espectro autista, a gente está falando dos toques, né? A gente está falando de TDAH. Então, por exemplo, muitos alunos que têm déficit de atenção, eles sofrem esse estigma na sociedade brasileira, né? É aquele aluno que sai da sala de aula para fazer uma prova diferenciada, é aquele aluno que o professor, muitas vezes, né, comenta assim, mas aquele aluno ali tem déficit de atenção. Pronto, ele está sendo marcado. Ele está sendo estigmatizado, ele está sendo cicatrizado com aquilo. Então, quando a gente olha para o tema, e aí é muito importante a gente discutir isso sempre, né, Douglas? A gente tem que fazer o recorte do tema, e o recorte sempre vem com esse substantivo que limita, né? Então, eu estou falando da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, eu não estou falando do controle de dados na internet, estou falando da manipulação. Né? Eu estou falando dos desafios para a formação de educação de surdos no Brasil, eu não estou falando da educação de surdos no Brasil, eu estou falando dos desafios, como já caiu. Então, vamos voltar um pouquinho para os temas anteriores e pensar que a palavra inicial, ela vai dar o tom da redação. E aí a gente precisa ir lá e pensar, é o estigma que as doenças mentais provocam na sociedade brasileira. E, Paula, a gente fala muito na hora dos estudos de séries, livros, etc. Teve alguma série que você lembra que aborda esse assunto? Olha, Douglas, falei em várias conversas nossas com alunos ao longo do ano, nos encontros Enem que fizemos, de uma série chamada Atypical, que está na Netflix e que mostra um menino autista vivendo em sociedade.
né? Então, assim, é uma série que o aluno que estiver lá fazendo a prova e o aluno que depois da prova nos ouvir se lembrou dela, excelente. Ele pode falar do Skins, que eu falei também do Skins. Ele pode falar de várias séries. Ele pode falar de leis, né? Hoje, por lei, o aluno tem acesso, o aluno com problemas mentais, ele tem direito de frequentar as salas de aula com os alunos que não tem nenhuma questão ali colocada. Então, isso é um direito. Discutir esse direito, discutir se a sociedade está preparada para oferecer esse direito também é muito importante, né? Isso então vai entrar na argumentação dele, né? Para ele conseguir cumprir aquelas 5 competências que a gente sempre fala, né? E aí, Douglas, tem uma questão importante que está na 5ª competência, que é como que eu vou apresentar uma solução para esse problema, para esse estigma, né? E aí eu penso que esse tema é bem favorável para o aluno que discutiu esse assunto ao longo do ano, né? É um tema muito, muito tranquilo. Eu tenho certeza que vários alunos estarão alimentados para isso, porque aí eu tenho que pensar quem faz o quê, como. Quem é que tem que fazer? É a sociedade? É o governo? São as escolas? Né? Quem é que tem que fazer? Fazer o quê? Desenvolver atividades de respeito, de reconhecimento. Então, muitas vezes, a pessoa que tem o espectro autista, ela é uma pessoa com todas as capacidades que qualquer outra pessoa tem. E a falta de conhecimento desse espectro autista faz com que as pessoas estigmatizem. Então, de repente, promover encontros em que a sociedade conheça as capacidades do autista, reconheça os valores do autista, né? Promover a ciência, né? Que é tão importante que as pessoas conheçam quais são os problemas mentais. Hoje a gente está vivendo, né, Douglas, uma situação que eu até familiarmente estava falando com as minhas irmãs há pouco, né? Entre os meus pais que são idosos, ficar em casa, né, em lockdown, ou terem a possibilidade de sair porque eles estão depressivos em casa, o que a gente põe na balança, né? Então, fazer essa discussão hoje com os jovens e eles levarem essa discussão hoje para a prova do Enem, porque, querendo ou não, as doenças mentais, elas vieram à tona, né? Nunca no Brasil foram tomados tantos remédios. Então, até esses dados, a gente ainda não conhece os textos motivadores, né, Douglas? É isso que eu ia falar. A gente tem que esperar os textos, né, motivadores, até para saber qual foi a linha pedida, né? Para onde vai se caminhar, porque, por exemplo, do jeito que a gente tem agora de informação, Paula, você está citando alguns exemplos de doenças mentais, porque a palavra, né, doenças mentais, abre um mundo de possibilidades, né? E aí pode acontecer, por exemplo, na minha redação, eu focar em algum, dependendo do meu conhecimento, não tem problema nenhum, né? Desde que não fuja da temática e dos textos bases, né, que está sendo pedido. Agora, essa proposta final, Paula, é para acabar com o estigma? Você acha que eu tenho que fazer uma proposta para assim, ó, porque é uma cicatriz, é uma marca, é a persistência, né, de alguma coisa às vezes negativa. Eu teria que ir para assim, ó, vamos acabar com o estigma? Olha, Douglas, eu vou te falar assim, eu penso que é preciso não desenvolver o estigma. Então é mais preventivo. Eu preciso que essa sociedade reconheça, como existe uma lei de 2016, e talvez um dos textos motivadores seja sobre essa lei, né, de que é direito das pessoas com transtornos mentais frequentar a sociedade. Só que aí é que está, né? A gente precisa ter uma formação para essa convivência, uma formação respeitosa, uma formação, então ela é muito mais preventiva, ela é muito, como eu disse, de você alimentar as pessoas de conhecimento, né? Então, tem gente que tem medo de pessoas com transtornos mentais, né? Aí a pessoa anda com medo, fala assim, aquele ali tem problema mental, então a gente não pode chegar perto, a gente não pode... E assim, a pessoa com informação, a pessoa com conhecimento, ela não vai desenvolver o medo, sobretudo, né? Ela vai desenvolver o respeito, ela vai desenvolver o conhecimento. Então, eu penso que a proposta de redação deve ser nessa linha, de educar as pessoas para que elas saibam quais são as características, quais são os transtornos mentais, quais são os direitos de quem tem transtorno mental, e a partir desse conhecimento, a sociedade não estigmatizar.
Exatamente. Eu abri a lei aqui, Paula, ó, é a lei de 2016, né? É a lei isso mesmo? 10.216. Isso, lei número 10.216. E ela fala assim, ó, são direitos da pessoa portadora de transtorno mental. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, né? Consentâneo às suas necessidades, então respeito, né? É uma coisa que vai aparecer bastante, ó. Sim. Ser tratada com humanidade e respeito, Isso, no interesse isso. exclusivo de beneficiar a sua saúde, visando recuperação, inserção pela família, trabalho, comunidade. Ou seja, a lei ela já traz ali os direitos da pessoa portadora do transtorno mental, né? Olha, eu vou falar de uma questão assim muito informal, mas para a gente pensar, né? Você se lembra que há algumas décadas nas novelas sempre tinha o maluquinho, né? Tinha, por exemplo, me lembrei do Tonho da Lua. Né? O que o Tonho da Lua era? Ele era aquele sujeito estigmatizado, ele era o louquinho, ele era o maluquinho, as pessoas diziam, ó, toma cuidado com o Tonho da Lua, o Tonho da Lua. Então, assim, até a televisão apresentava esse sujeito estigmatizado. Hoje, se você olhar para as novelas, não existe mais esse estigma, né? Quem tem escrito as novelas, existe hoje um cuidado muito grande da pessoa com algum transtorno mental ser tratada com respeito, ser apresentada para a sociedade como uma pessoa de direito, como uma pessoa de condições de tratamento, como uma pessoa de convivência social. Né, na sociedade, Exatamente. Então, é muito importante que o aluno resgate essa história e lembre disso na hora da prova para falar, olha, o estigma é isso, né? Quando você tem numa novela aquela pessoa com transtorno mental, como é que a sociedade ali da novela reagia na década de 80, por exemplo? É verdade. Então, assim, coisas que estão me vindo à cabeça e que eu espero que estejam indo à cabeça do meu filho, de todos os alunos que estão lá fazendo a prova agora. Então, e é legal, né, Paulo, aqueles que foram pegos de surpresas, assim, né, com o tema, os textos básicos, eles acabam ajudando, né, então a gente está aqui ansioso para receber esses textos para a gente comentar mais a fundo do tema. Então, só para deixar claro para o pessoal que está nos assistindo aí, a gente resolveu entrar aqui para a gente comentar um pouquinho do que nos deu de impressão ao ler a temática, né? Ao lermos a temática. Então, a gente ainda não conhece os textos motivadores, mas, diante do que nós já sabemos sobre prova Enem, é fundamental que o aluno foque nesse primeiro recorte, o estigma, né, associado ao tema mais amplo, que são as doenças mentais. Mas eu não posso falar das doenças mentais apenas, eu tenho que falar do estigma que essas doenças provocam. E só listar as doenças, né, Paula, não vai levar o aluno a lugar nenhum. A doença mental tal, descrever característica delas, nada disso vai levar o aluno para aquilo que está nessa palavrinha estigma. E Douglas, sabe o que me lembrou agora? A Casa Verde do Machado de Assis. Quem leu o conto do Machado, vou até confirmar aqui, ó. A Casa Verde, que fala de um manicômio, né? Que todo mundo tem o alienista, né? Mas fala de um manicômio que todo mundo vai sendo internado, né? Nesse é o alienista mesmo, é que a Casa Verde é o lugar onde as pessoas vão, do alienista. Todo mundo vai sendo internado, porque todo mundo na sociedade tem uma deficiência, né? Tem um transtorno mental. E é legal porque acaba sendo a sociedade inteira. Faz tempo que eu não li, agora conversando com você me veio à mente, né? Outro texto que discute a questão na literatura dos transtornos mentais, e que é um texto maravilhoso, A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. Então, os alunos do terceiro ano que se prepararam, né, que prestaram atenção, que focaram na aula de leitura, eles têm diversos argumentos para trazer isso. O alienista, agora, que eu estou começando a trazer na memória, ele vai falando sobre isso. Todo mundo vai sendo internado na Casa Verde, até chegar uma hora que falar, mas o que é o transtorno mental? Está escrito assim aqui, Paula, num site que eu pesquisei. Ó, no começo, os internos eram realmente casos de loucura, e a internação aceita pela sociedade. Mas, em certo momento, o doutor Bacamarte passou a enxergar loucura em todos e a internar pessoas que causavam espanto. É isso. E aí, Douglas, por exemplo, hoje na sociedade, se a gente parar para pensar, é muito difícil ter uma pessoa que não tem um transtorno. Vivemos numa sociedade muito
Ai, como eu diria, facilitadora de transtornos mentais, né? Nós vivemos muito ansiosos, nós desenvolvemos a ansiedade. Eu tenho uma grande amiga que ela tem síndrome de pânico por causa das enchentes, que ela já passou aqui em São Paulo. Então, assim, você vai vivendo numa sociedade que promove muitos transtornos. Então, se a gente parar para pensar hoje, é o Simão Bacamarte, vai todo mundo para a Casa Verde, porque estamos todos doentes, né? Então, É uma literatura ótima, hein? Para sim, me trazer no lembrei falando texto. com Né? você, Nossa, lembrando que a muito gente está bacana. fazendo isso ao vivo, né, Douglas, sem texto preparado, sem nada, e eu estou te trazendo as minhas lembranças. Então, olha, tem lei, tem literatura, A Terceira Margem do Rio do Guimarães é um texto que, assim, fala exatamente sobre isso, né, esse atravessar para o lado do outro, dessa empatia. Aliás, Douglas, mostrar empatia nesse tema agora é fundamental. E a gente vinha falando o tempo todo de praticar a empatia, né? É fundamental nesse momento agora ter essa, como diz Guimarães, né, esse olhar para a terceira margem, né, esse olhar para o outro, esse olhar para aquilo que não é tão óbvio para mim, né? Porque eu vejo do meu lugar, porque eu vejo do meu ponto de vista. Olha, Douglas, eu quero... É isso que vai ajudar, né, Paula? Só para deixar claro, isso na hora da proposta, trazer a palavra empatia, Isso. olha, é uma sacada, hein? Porque o estigma, né? Então você está marcando certas pessoas. Quem marca? A sociedade marca, né? Então eu olho para aquela pessoa e aí a gente acaba fazendo coisas que vai trazer essas marcas, né? Que ficam, às vezes, para o resto da vida, porque doença mental está muito associado com o que as pessoas vivem, né? Então a gente está falando que a sociedade inteira está sofrendo disso. E de pós-pandemia, minha amiga, isso vai intensificar muito. E aí, empatia, gente, é uma palavra sensacional ali para estar citando. Sabe que enquanto você estava falando, eu estava pensando de um filme, de um matemático que Os matemáticos, eles são sempre estigmatizados, né? Tem um filme que mostra aqueles físicos, qual é o filme que o cara escreve no vidro, na janela? É um filme da década de 90. Eu vou lembrar dele, que eu sei qual que você está falando, mas qual é o nome? Mas olha, a gente tem cientistas que são estigmatizados, né? O próprio Einstein, ele é estigmatizado com aquela cara de maluco. Isso é um estigma, né? Quando a imagem do Einstein é veiculada como aquela cara de maluco, quer dizer, há um estigma aí, né? Então, olha quantos argumentos esse aluno tem. Mais uma vez a gente repete, né, Douglas? Estamos falando antes da publicação da prova e, portanto, não conhecemos os textos motivadores. Mas há diversos argumentos que os alunos podem trazer. Então, o cinema, as séries, a literatura, a história da matemática, né? O aluno biologia, né? O aluno psicologia, os filósofos. Então, assim, argumentos para esse tema não faltam. Eu acho que é um tema muito feliz, gostei muito do tema, quero dizer isso. Acho que é um tema muito importante para ser discutido hoje e que ele não fique só nas páginas da Prova Enem, que seja levado para a sociedade discutir, né? Gostei muito. Eu também gostei, Paula. E eu estava olhando aqui o nome dos filmes, né? Tem Uma Mente Brilhante e tem o Gênio Indomável. Os dois ajudam. Os dois são excelentes, mas Uma Mente Brilhante é o filme que ele escreve, ele vai fazendo aquelas equações no vidro e as pessoas não entendem isso, né? E o estigmatizam. Ele acaba sofrendo bullying na universidade, eu me lembro muito desse filme. Então, assim, mostrar também as consequências desse estigma, né? O que esse estigma faz? Faz a pessoa se deprimir, como você falou. O que faz, né? Começar a pensar o que faz chegar nesse estigma, né? Então, antes mesmo de ter esse estigma, algo acontece, né, para marcar a vida de alguém. E aí vem a consequência. E aí, a depressão, né, as doenças mais sociais. Olha, Douglas... minha amiga, tem muita coisa para a gente falar, né? Vamos esperar agora sair os textos, certo? Eu acho que aqui a gente já tem uma noção, né? Já, acho que assim, quem já está nos ouvindo e as famílias que estão nos ouvindo, os professores que estão nos ouvindo e os alunos que fizeram a prova estão nos ouvindo, já tem um panorama geral e a gente volta depois da prova apresentada, da prova publicada para discutir. É isso aí.
Beijo a todos, então. Beijo a Paula, todos. obrigado, viu? Obrigada a você.